Fala, builders! Beleza? Hoje eu vou mostrar como criar uma automação que vai analisar uma landing page de um produto ou serviço, né? Para entender o quão efetivo está aquela landing page do ponto de vista de conversão e sugerir melhorias para aumentar a sua conversão, tanto de leads quanto de vendas. Beleza? Então, já deixa seu like, se inscreva no canal e vem comigo! Bom, antes eu vou mostrar aqui qual que é a lógica, né, do fluxo dessa aplicação, dessa automação, tá? Então, primeiramente, a gente vai usar aqui para construir o nosso LP Analyzer Performance, que é o nome que eu dei aqui para essa automação. A gente vai usar aqui como back-end, certo, da nossa aplicação, o N8N, certo? Onde ele vai simplesmente receber uma URL através de um webhook, certo? Que seria a URL do site ou da landing page que você quer analisar. A partir daí, ele vai passar isso para o nosso agente de IA. O nosso agente de IA vai analisar essa URL, todo o conteúdo desse site, e a partir daí ele vai, baseado em 7 métricas que eu vou mostrar daqui a pouco quais são, ele vai analisar isso e vai entender o quão efetivo está a sua landing page para focando em vendas, né, ou conversão ali de leads ou de vendas mesmo, e a partir daí sugerir alterações ou sugestões de alterações baseado do maior impacto para o menor impacto, beleza? E aí, por final, ele vai responder de volta no formato JSON ali dessas sugestões, baseado nesses 7 pilares aqui, certo? Então, ele vai olhar para esses 7 pilares aqui e analisar se a sua landing page ou seu site possui todos eles. E para cada um deles que possuir, ele vai analisar o quão efetivo está a sua comunicação. Então, ele vai ver a sua hero section, né, que é a primeira parte da sua landing page, se tem prova social ou não, quais são os problemas que você está endereçando para aquela sua solução, né? Como você resolve aquilo, né, oferecendo a sua solução, quais são as features principais e como funciona, né, o seu produto ou serviço, se tem call to actions aqui, né, efetivos, né, ao longo da sua landing page ali, e por fim, se a sua FAQ, se possui FAQ, né, e se sua FAQ está coerente com a sua proposta de valor ali, tá? Beleza? Isso aqui seria a nossa automação ali dentro do N2N. Só com isso aqui, você já vai conseguir rodar isso aqui no seu N2N localmente ou na nuvem, tá? Mas eu também vou mostrar como você pode acoplar na sua automação uma interface aqui web, certo? Que seria o nosso front-end, onde a gente vai construir ela usando o Cloud Code da Anthropic, que eu vou mostrar mais para frente, tá? Então, usando o Cloud Code, a gente vai construir um front-end que vai servir de web app, ou seja, é uma interface amigável que vai chamar a nossa automação aqui, né, no N2N, e vai retornar para esse web app as respostas ali numa interface bonitinha, tá? Então eu vou deixar um guia aqui no link da descrição, onde eu vou deixar todos os templates, referências dos sites que eu vou mostrar aqui, e por fim também eu vou deixar o link dessa aplicação que eu vou construir para vocês testarem aí online, tá bom? Então vamos lá então para o nosso N8N aqui mostrar a primeira parte da nossa automação, beleza? Então, aqui no meu N2N, eu tenho aqui essa automação, como eu falei, no nosso ScaleDraw ali, onde ela vai receber aqui uma chamada através de um webhook, que vai passar isso para o nosso agente de IA, e o nosso agente de IA vai processar e responder isso aqui, tá? Então, eu vou rodar isso aqui primeiro para vocês verem como é que funciona a resposta disso aqui, e aí depois eu vou entrar em cada nó aqui, mostrando como é que funciona nos detalhes, tá? A automação é bem simples, ela não é muito complexa, vai estar fácil aqui para vocês entenderem, tá? Então, eu vou só desativar aqui deixar em modo de teste para vocês verem funcionando. E aqui eu vou mandar rodar aqui o nosso workflow, certo? Então aqui o nosso webhook está escutando aqui para receber já a nossa chamada. Então eu vou abrir aqui o meu Postman online. Postman aqui, para quem não sabe, é uma ferramenta para você fazer testes com endpoints. Você pode fazer chamadas para os seus endpoints, tanto no N2N, quanto se você tem um endpoint você construiu usando linguagem de programação, JavaScript, Python, etc. Então você pode testar usando essa ferramenta, tá bom? Eu vou deixar todos os links aqui no guia, tá? E aí, o link do meu N2N é esse daqui, tá? Na verdade, como eu deixei em teste, agora ele é traço teste aqui, beleza? E aqui a URL recebe, na verdade, só como parâmetro de entrada a URL, e ele tem umas credenciais também aqui de autenticação aqui que eu configurei lá no N2N, tá bom? Então aqui eu vou entrar aqui no Product Hunt, aliás, no Indie Hackers. Para quem não conhece, o Indie Hackers é um site ele agrupa vários indie hackers que têm projetos, side projects, né? Onde eles estão tentando monetizar, e aqui tem depoimentos, exemplos e até um diretório de vários apps da comunidade, tá? Então aqui você pode até usar como inspiração para trazer um app aqui, né, para o nosso mercado brasileiro e adaptar ele baseado em apps que já funcionam lá fora, tá? Aqui tem uma série de apps e inclusive, tem até o faturamento de cada um deles, é interessante aqui para vocês verem. Aqui você pode até filtrar aqui na lado esquerdo, tá vendo? Por várias métricas, eu posso filtrar aqui por faturamento. Então, eu quero todo mundo
que fature acima de $1.000, tá? Ou a partir de $1.000, né? Então aqui já me trouxe alguns carinhas aqui. Então aqui eu vou pegar um carinha aqui de exemplo. Por exemplo, vou pegar esse carinha aqui, esse Gsong AI, como exemplo aqui. Vou ver aqui o site dele, vamos ver se carrega. Beleza, ele carregou aqui, eu vou copiar eu só preciso da URL. Vou vir aqui no meu Postman, e aí eu vou colocar a URL aqui, correto? E essa URL aqui que eu vou mandar para o meu nó aqui no N2N. Então, eu vou mandar executar aqui, que ele parou, demorei muito para mandar. Então, eu vou mandar aqui agora, vou mandar um send. E aí, ele já começa a rodar, tá vendo? Vai processar aqui, já mandou para o meu agente. O meu agente está pensando um pouquinho, e daqui a pouco ele responde de volta com as nossas informações. Então, aqui, tá vendo? Terminou com sucesso. Então, aqui eu devo ter a resposta já, aqui, ó, a resposta do meu agente, tá? Então, vou colocar aqui no modo tabela, para vocês verem melhor. Então, aqui, tá vendo? Ele me retorna nesse formato aqui, onde eu tenho aquela métrica, né? Qual é a métrica, se ela existe ou não ali na sua LP, certo? O quão efetivo ela está baseado na análise do agente e aqui até 5 sugestões aqui de melhorias. Então, vamos pegar aqui a primeira, por exemplo, aqui, Hero Section, ela presente, true, né? Ela está presente na LP. O grau de efetividade dela é 6, então aqui é de 1 a 10, vou mostrar daqui a pouco. Tanto o quão efetivo quanto menor é pior, quanto maior, melhor, beleza? E na área aqui de improvements, ele tem aqui as melhorias. Então, adicionar uma proposta de valor clara e oferta no headline, incluir um substituto conciso e atraente que comunique benefícios rápidos, na verdade, incluir um subtítulo, né? Eu falei um substituto. É um subtítulo, criar uma conexão emocional com o visitante, enfim, aqui tem uma série de melhorias, e aqui na última coluna, tá vendo? Do lado direito, ele tem um impacto. Essa alteração aqui, se esse cara fizer nesse site, o impacto baseado também de 1 a 10, quanto maior, melhor, seria de 8, beleza? Então aqui ele trouxe para cada uma daquelas métricas, tá vendo? Prova social, problemas endereçados, soluções, features e como funciona, call to action, FAQ, e aqui tem um sétimo que seria outros elementos que não estão entre aqueles sets ali, tá? Aqueles principais ali, beleza? Então, assim, aqui é a resposta. Então, voltando aqui para a nossa automação no N2N, como é que esse carinha aqui funciona, né? Eu tenho aqui o webhook, como eu falei para você, se eu abrir ele aqui, tá vendo? Ele recebe aqui esse nosso endpoint de teste e de produção. Aqui eu tenho o meu path, né, que eu coloquei LP-Analyzer, e aqui eu tenho uma autenticação baseada num token, tá? Então aqui ele recebe, tá vendo aqui, ó, ele recebeu aqui a nossa URL, tá vendo? Body URL, certo? Com essa URL aqui, eu tenho esse nó aqui de HTTP request no método get, que eu vou passar essa URL que eu recebi aqui, eu vou colocar ela aqui. Aí, basicamente, eu vou fazer um get para essa URL, ou seja, ele vai me retornar todo o HTML, tá vendo? Aqui do lado direito, daquela página, correto? E aí, com isso, eu consigo analisar. Porém, antes de analisar isso, antes de passar para o nosso agente, aí aqui eu tenho, tá vendo, o nó de sucesso e o nó de falha, tá? Se der sucesso, eu conseguir pegar o HTML daquela página, eu passo para esse nó aqui de Markdown. Se não, eu passo para o nó de erro aqui, tá vendo? Aqui eu habilitei nos settings aqui, ó, on error, normalmente ele para o fluxo. No caso aqui eu peço para ele continuar, porém eu peço para ele me dar uma opção de output de error, certo? Então no output de error aqui, eu coloquei só a resposta para o webhook, né, que ele vai responder, e com um formato aqui JSON, e a resposta seria output invalid URL. Para quem está recebendo lá, no caso de uma aplicação, entender que a URL é inválida, não conseguir acessar aquele site por algum motivo. Beleza? Uma coisa importante também aqui no nosso webhook, que eu não esqueci de falar, a resposta, normalmente ele dá uma resposta imediata, por definição, né? Aqui eu vou falar para ele que eu vou responder com o nó de resposta para um webhook. Então, aqui no final, né, eu coloco essa opção, e aqui no final, tá vendo? Eu tenho resposta para um webhook, né? Respond to webhook, que é o mesmo que eu usei aqui, tá? Bom, seguindo o fluxo aqui, se der sucesso, eu vou colocar esse nó aqui de Markdown. O que esse carinha faz? Esse carinha aqui, tá vendo? Ele é Markdown, é um nó de Markdown. Ele converte um HTML para Markdown, né? Ou Markdown para HTML. Ele faz as duas vias, né? E aí eu passo aqui para ele nosso data aqui, que é o nosso HTML do nosso site, que eu capturei ali via get no nó anterior, certo? Eu dou um nome aqui para essa chave, estou chamando de data. Por que eu faço isso? Converter o HTML para Markdown. Porque hoje as LLMs, as IAs hoje, tanto Anthropic, OpenAI, Grok, etc., elas entendem melhor o formato Markdown. Então, para eu passar para o meu agente toda aquela informação, eu converto para o Markdown para ele entender melhor, e aí, a partir daquele ele vai conseguir analisar de maneira mais eficiente,
certo? Tanto é que os nossos prompts também, se você faz um prompt ou um system prompt, né, para um agente no formato Markdown, que normalmente é o mais recomendável, dependendo ali de qual modelo você está usando, ele é mais eficiente, tá bom? Então, eu passo aqui no formato Markdown para o nosso agente. Aqui no nosso agente eu estou usando 3 nós aqui em cima, 3 ferramentas, né? A primeira é o modelo de pensamento do ChatGPT. No caso aqui eu estou usando um ChatGPT 4.1 mini, perfeito? Eu estou usando o módulo de Think aqui também, né? Para ele pensar e interar melhor sobre a resposta que ele vai dar, né? Antes de devolver a resposta. E aqui eu estou estruturando a minha resposta, certo? Então aqui eu tenho um formato de estrutura aqui que eu criei, que eu quero que ele retorne nesse formato aqui, certo? Então aqui eu falo que eu vou receber nesse formato aqui, tá vendo? É a resposta final. Só que aqui, para cada um desses campos aqui, eu tenho o formato dele. Nesse caso aqui, essa aqui é uma lista, né? As áreas, né? Que eu vou analisar lá, aquelas métricas, né? Ela é uma lista de objetos, no caso aqui, e dentro dela eu vou ter aqui a área, né? Que é aquela hero section, prova social, etc., que no caso aqui é uma string, seria um texto, né? Se está o campo presente, né? Se ele é true ou false, né? Se ele existe ou não, a eficiência daquela comunicação para aquela métrica é um inteiro de 1 a 10, e assim por diante. Eu faço isso com cada uma aqui das informações que eu quero retornar. Então eu tipo o retorno para que já venha no formato que eu deseje, para poder usar isso de maneira eficiente para quem for consumir, beleza? Mais para frente, tá? Então, voltando aqui no meu agente, eu tenho aqui a entrada aqui, basicamente, ela não é dinâmica, eu só falei para ele analisar as informações da landing page que ele vai receber e sugerir informações baseadas nas melhores práticas, que estão aqui no meu System Prompt. Então, se eu abrir aqui o meu System Prompt, vocês vão ver que eu tenho aqui um System Prompt que ele tem algumas especificações aqui para instruir o agente a analisar aquilo de uma maneira mais profissional. A minha entrada aqui seria o parâmetro de entrada, né, para o agente seria aquele markdown, que é a conversão lá da nossa página HTML. Aqui eu tenho aquelas métricas que eu falei no começo, que eu quero que ele analise, cada uma delas individual, e para cada uma delas eu falo aqui o que eu quero que ele analise e depois crie um plano de sugestão para cada uma delas, tá bom? Aí depois disso aqui eu falo para ele retornar nesse formato aqui, que é aquele formato, aqui é um exemplo de retorno, né, para ele entender como eu quero que o agente retorne, e aí, baseado nesse retorno, ele vai fazer a conversão para aquele formato que eu mostrei estruturado agora há pouco. Então, para cada um desses campos, ele vai fazer o depara, né, esse campo vai ser desse tipo, esse campo vai ser desse tipo, e assim por diante. Beleza? E no final aqui, eu falo para ele usar a ferramenta Think, né, para validar as respostas antes de responder, certo? E eu também falo para ele responder em português aqui, para depois eu usar de maneira mais eficiente lá na minha interface que eu vou mostrar daqui a pouco, tá bom? Então aqui tem um formatinho aqui, como é que ele fica, né? Recebendo os inputs, no caso aqui é o HTMLzão lá, certo? Então aqui esse seria o nosso System Prompt para o nosso agente, beleza? Voltando aqui então, aí aqui ele recebe isso como entrada e ele retorna exatamente aquele padrãozinho lá que eu mostrei lá no Postman, certo? Então se eu colocar aqui como tabela, ó, tá vendo? Ele retorna lá exatamente isso, ó, a área, se aprende ou não, a efetividade e os improvements, impacto, para cada um daqueles carinhas lá, tá? Uma vez feito isso, aí ele vai retornar para o nosso webhook. Como o nosso webhook lá espera uma resposta, ele vai receber toda a resposta do agente e eu vou simplesmente repassar isso para o nosso webhook, retornando o status 200, que é o status OK, de uma resposta de uma chamada HTTP, tá? No caso aqui é do tipo post, no meu caso, tá bom? Beleza? Então, com isso aqui, eu já tenho a minha automação pronta. Mas, e se eu quiser colocar isso aqui numa interface mais amigável e mais bonitinha, digamos assim, né, de fácil acesso para todo mundo? Aí eu vou usar, eu tenho aqui meu guia, certo? Que eu falei para vocês, que eu vou deixar todos os links aqui disponíveis, perfeito? Com um template também aqui dessa automação, então você pode clicar aqui no template e simplesmente copiar isso aqui e colar lá no seu N8N, tá? Para ele funcionar. Óbvio, só trocando as suas credenciais ali da OpenAI ou do modelo que você for utilizar, beleza? Voltando aqui então para o nosso guia, eu tenho aqui também alguns sites de referência, entre eles eu tenho aqui o Cloud Code. Então, o que é o Cloud Code, né? Se eu abrir esse carinha aqui basicamente é um agente para você desenvolver aplicações baseado em código, né? Então, eu consigo instalar ele em alguma IDE, por exemplo, no Visual Code ou no Curso, etc. Eu tenho um vídeo que eu fiz só de padrões aqui, de como usar Vibe Coding ou Agentic Code, que é nesse caso aqui. Eu vou deixar ele aqui sempre para vocês verem depois, tá? Mas, basicamente, esse cara aqui me permite eu criar aplicativos ou sites ou soluções através de código, mas eu orientando ele o que eu quero.
o que eu quero que ele faça, certo? É como se fosse um Lovable da vida, só que mais tunado para um foco mais em desenvolvedores. Mas vou mostrar aqui como é simples usar o Cloud Code, mesmo para você que não é dev. Como ele é uma ferramenta muito poderosa, eu vou mostrar como utilizar ela. Eu devo fazer mais vídeos mostrando como funciona o Cloud Code, porque eu acho que vale a pena vocês entenderem como funciona, pelo menos o básico ali, porque ele é bom tanto para quem é coder, né, para quem é dev, quanto para quem não é dev, para ajudar você a construir ferramentas e soluções plugadas nas suas automações, como o End-to-End, por exemplo. Ou você pode construir uma aplicação de ponta a ponta com ele, sem usar nenhuma automação, no caso, sem usar o End-to-End aqui no nosso exemplo, e você consegue construir de ponta a ponta apenas falando o que você quer, especificando os requisitos da sua aplicação, beleza? Então, com o nosso Cloud Code, eu vou abrir aqui, eu uso ele no meu VS Code, tá? Que é uma ideia para desenvolvimento. Você pode usar no seu Cursor também, o Windsurf, ou qualquer ferramenta que você prefira aí do mercado que interaja com LLMs, tá? No meu caso aqui, eu vou usar o Visual Code, tá? Então, eu vou abrir aqui meu Visual Code com a interface que eu construí e mostrar para vocês como é que funciona, tá? Bom, então eu tô aqui no meu Visual Code, certo? E aí, antes de começar, eu preciso instalar o meu Cloud Code. No meu caso, está instalado, mas no caso de vocês precisariam instalar, tá? Então, para fazer isso, você vai abrir aqui a sua linha de comando aqui, seu terminal. Você pode fazer tanto aqui no Visual Code quanto no seu terminal normal, seja no Windows, seja no Mac, tá? Você vai digitar essa linha de comando aqui, certo? npm-i, npmi-g, tá? Anthropic Cloud Code. Lá no site que eu vou deixar a referência que eu abri para vocês, lá também tem esse comando para vocês copiarem, tá? Uma vez feito isso, você dá Enter, ele vai instalar o Cloud Code na IDE de vocês ali, tá? No CLI ali da sua máquina, perfeito? Com isso instalado, eu tenho algumas coisas que eu preciso fazer aqui. Eu pedi para ele criar essa aplicação e chamar aquela automação. Como é que eu fiz isso? Essa aplicação aqui que ele criou para mim, antes de começar a criar isso aqui, eu criei alguns arquivos aqui, tá? O primeiro arquivo que eu criei foi esse PRD aqui. O que esse PRD faz? Deixa eu colocar aqui em modo view. Esse cara aqui seria o documento de requerimentos do produto. Então, eu fui lá no meu Cloud e especifiquei, ó, eu quero criar uma aplicação que vai analisar uma landing page baseada numa URL, e eu quero que você analise isso baseado nessas métricas aqui, aquelas que eu mostrei para vocês no começo, e eu quero que você faça sugestões baseado na eficiência e no impacto de cada uma delas, para que eu melhore a minha landing page, etc e tal. E aí eu pedi para ele criar isso, aí eu falei que eu queria usar uma stack específica, no caso aqui eu estou usando um framework chamado Nuxt.js, que trabalha com Vue.js, que é semelhante ao React, por exemplo, para quem trabalha com React aí. Eu falei que eu quero que ele chame um endpoint, um webhook, para enviar o URL e espere a resposta das sugestões da análise da LP, baseado no endpoint do meu end-to-end, então eu passei para ele qual que era aqui, e eu coloquei mais algumas especificações de layout e tudo mais. Isso eu fiz tudo no Cloud, tá? E aí eu pedi para ele criar esse PRD, que é para que o Cloud Code entenda melhor como fazer a implementação. Então, ele me criou esse carinha aqui, tá vendo? Com todas as especificações, tanto de requisitos técnicos, quanto de UX e regras de negócio. Então, ele tem aqui, tá vendo? Os requerimentos das features, como é que ele funciona, baseado naquelas métricas que eu falei lá, que eu pedi para ele analisar. Aí, já criou também aqui um design system, tá vendo? Como seria aqui, mais ou menos, a página, né? Web. E aqui, a estrutura de pastas da minha aplicação, né? Eu posso modificar isso, também orientar para ele fazer do jeito que eu quiser, ou com as melhores práticas se você for um dev, etc. Aqui a componentização, etc. Então, vê que ele criou exatamente todos os guidelines para que eu consiga construir aqui as histórias, tá vendo? Os requerimentos, né, da aplicação, para que ele consiga construir aqui a minha aplicação usando o Cloud Code, tá? Eu vou deixar o vídeo aqui em cima que eu fiz no canal, que é exatamente falando como é que você cria esses arquivos, tá? Aqui eu estou mostrando um overview para vocês entenderem como é que eu criei a aplicação usando o Cloud Code, mas isso aqui seria a forma mais simples de você criar uma aplicação passando umas diretrizes para que a sua entrega, né, o output da sua LLM, do Cloud Code no caso aqui, ele seja o mais próximo do que você espera, para ele não alucinar ou ele não cometer muitos erros ali ao longo da construção da aplicação, tá? Então esse aqui seria o meu PRD, né, que seria o Product Requirement Document, certo? E aí, baseado nesse documento aqui, eu pedi para ele quebrar isso em tasks, né? Então eu falei, me divida em tasks para que eu consiga implementar isso baseado em fases, né? Então aí eu pedi para ele criar esse outro arquivo tasks, certo? Tasks.md aqui. Deixa eu abrir ele aqui. E aí ele me criou exatamente isso aqui, tá vendo? Ele me criou um plano de execução do projeto. Então aqui no caso, ele me criou aqui, ó, 5 fases. A fase do MVP, que seria a primeira fase, a fase 2 seria a melhorias na UX, a fase 3 seria colocar mais features avançadas,
A fase 4 seria fazer um polimento ali e o lançamento, e o deploy disso, ou seja, colocar isso em produção ali para acesso por qualquer pessoa, certo? Então aqui, a primeira parte aqui eu já fiz. Então basicamente eu pedi para ele executar a primeira fase e aí ele me criou essa estrutura aqui de pasta usando Nuxt.js com Vue.js aqui, certo? Para rodar minha aplicação, chamando aquele webhook lá, perfeito? Então agora eu vou executar com vocês a segunda fase aqui, certo? Então se eu vier aqui, eu vou pedir para executar essa fase aqui, certo? A fase 2, que seria basicamente esse carinha aqui, ó. Então ele vai executar essas tasks aqui para melhorar a minha interface. Antes disso, eu vou mostrar para vocês como é que ficou aqui, certo? Eu vou mandar rodar aqui a minha aplicação. Então, se eu mandar rodar ela, ó, npm run dev, como eu estou usando o Node.js, com o Vue.js ali, então eu preciso rodar a aplicação com esse comando, certo? Então eu vou dar um run aqui, ele vai me rodar, aí ele vai me dar o link aqui onde está rodando aqui localmente na minha máquina. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Então aqui no meu browser, ó, essa aqui seria a carinha do meu MVP, que seria da fase 1 lá, que seria o meu Landing Page Analyzer, certo? E aqui eu posso colocar a URL do site, e aqui eu tenho até umas features aqui, né, que ele já colocou aqui, né, que seria o resultado da entrega da análise da landing page, né? Então vou pegar aqui a nossa landing page de teste lá que a gente usou lá no começo, que é esse carinha aqui, GSong AI, e vou pedir para ele analisar ela. Então coloca aqui. Antes disso eu preciso ativar o meu workflow. Ele só funciona se o workflow estiver ativo, tá? Porque ele vai usar o endpoint de produção desse carinha aqui. Então se eu vou ativar ele aqui, e aí eu vou falar o seguinte, ó, me analisa esse carinha aqui, eu vou dar um analyze landing page. Tá vendo que ele está analisando. Se eu vier aqui agora no meu workflow, e vier aqui em executions, olha lá, ele está rodando aqui o meu workflow. Então eu fiz a chamada dessa interface aqui, ele chamou aqui esse endpoint aqui no meu end-to-end, tá? E aí, alguns segundos aqui, ele vai me responder com a interface aqui, beleza? Aí ele me respondeu aqui, ó. Olha que legal. Colocou aqui análise, certo, do site, um score aqui de 0 a 100, nesse caso aqui tá 54, e aqui, ó, aquela resposta lá, naquela estrutura que eu mostrei lá em JSON, ele converteu para essa interface aqui, ó. Então aqui, ó, Hero Section, está presente sim. O impacto, se eu fizer as alterações que ele está sugerindo, é de 8 de 10. E aqui a efetividade dessa Hero Section, desse site, ela está 5 de 10, ou seja, ela está mediana ali, né? E aqui são as melhorias que ele recomenda. Ó, tornar a proposta de valor mais atraente e visível, adicionar uma sub-headline, né, que explique o principal benefício, e adicionar um elemento visual ou audiovisual que comunique a singularidade da IA na criação musical. Beleza? Então ele fez isso para cada um daqueles itens lá, ó. Os problemas que são endereçados, o call to action, tá vendo aqui, e aqui ele separou, ó, o que tem mais impacto, ou seja, o que tem maior impacto, né, então aqui seria 8 de 10, esses 6 aqui, e aqui tem um impacto médio, então esses aqui seriam 7 de 10, ó. Esse último aqui seria 6, que seria a FAQ, certo? Então aqui seria a interface da minha aplicação que eu construí usando o Cloud Code aqui em cima da minha automação, beleza? Então se eu voltar aqui, eu consigo fazer a análise novamente, tá? Então agora vamos ver como é que funciona isso lá no Cloud Code, lá com o meu VS Code, tá bom? Então eu vou abrir aqui meu VS Code agora. Bom, então aqui de volta no meu VS Code, eu tenho aqui minhas tasks que eu falei para vocês, e aí agora eu vou abrir aqui meu Cloud. Uma vez que eu instalei lá, eu vou dar o comando Cloud, para ele abrir. Aí ele vai abrir aqui o Cloud Code, tá vendo? No caso aqui eu tenho o cadastro já na Anthropic, então se você não tiver, se for a primeira vez que você faz isso, ele vai pedir para você fazer o cadastro, logar com o seu usuário e senha, etc e tal, tá? Então aqui, uma vez que fez isso daqui, eu vou falar para ele, ó, eu vou até colocar esse carinha aqui, ó, aqui em cima para vocês verem melhor, fica melhor, certo? Eu vou falar assim para ele, ó, vou pedir para ele implementar essa fase 2 aqui, tá? Então eu vou falar assim, ó, falar para ele implementar a fase 2, aqui eu posso referenciar qualquer arquivo da minha pasta aqui, da minha estrutura de diretório, ou até colar alguma coisa, uma imagem ou um texto que eu peguei em outro lugar, tá? Então eu falo para ele implement the phase 2 from tasks md based, aí eu vou falar baseado no arquivo no PRD. Então eu vou falar para ele aqui implementar a fase 2 do meu tasks md, que seria aquelas tasks, baseado no meu arquivo de requerimentos do meu produto, beleza? Então eu vou falar para ele fazer isso e vou dar um enter aqui. Baseado nisso, ele vai começar a analisar todas as referências desses arquivos e a estrutura do meu projeto, como é que ela está agora, e ele vai aplicar aquelas melhorias, tá? Lembrando que aqui, obviamente, o ideal eu estou mostrando aqui bem alto nível, né? Mas o ideal é que você
faça uma tarefa por vez para não confundir a AI. Tem algumas boas práticas de como usar o Cloud também para você não estourar a janela de contexto ou ele não alucinar. Enfim, aqui eu estou mostrando o básico como você poderia executar isso olhando para esses dois arquivos, tá? Você constrói um arquivo de produto, né, de requerimentos ali do que o seu produto deve ter, e depois as tasks e manda executar elas uma após a outra, beleza? Eu vou depois fazer alguns outros vídeos sobre o Cloud, de como usar ele de maneira mais avançada, para que você consiga extrair o melhor dessa ferramenta, tá bom? Aí assim que ele terminar aqui, a gente vê o resultado de como ficou as nossas melhorias, a nossa interface lá, beleza? Bom, ele terminou aqui a implementação da fase 2, e já até checou aqui, se eu vim aqui no meu tasks MD, tá vendo que ele já checou como completed aqui, as tasks aqui embaixo também, e aí vamos ver como ficou agora o nosso layout novo, baseado nessas alterações lá no meu navegador, beleza? Bom, já deu para ver que ele ficou bem melhor, né? O visual aqui já está mais bonito e tal, mais harmônico, etc. Vamos ver como vai ficar agora a página de resultados. Eu peguei aqui um outro site lá, no Indie Hackers, para ele analisar, então vou mandar ele analisar aqui para a gente ver, beleza? Bom, ele terminou aqui, tá vendo que ele já deu aqui um visual novo, né? Tanto para as ações de alto impacto como de baixo impacto. Agora ele já colocou aqui do lado de cada um mais bonitinho e tal, com uns ícones diferentes. Se eu abrir esse cara aqui, ele já me dá aqui uma barra, tá vendo? De 0 a 10, se é bom ou ruim, o impacto disso aqui, e já priorizado pelo que tem mais impacto. Se eu abrir outro aqui da Hero Section, tá vendo agora que tem uma barra de o quanto que tá bom, né? De 0 a 10 no caso, ele colocou Poor, Good e Excellent, né? Então aqui tá na média aqui, mais ou menos, né? Mas aqui ele coloca sugestões, tá vendo que já ficou bem legal, né? Médio impacto também aqui, ele já colocou também a barra. Então assim, tá vendo que já ficou bem legal. Então aqui eu consegui plugar a minha automação no end-to-end com essa interface aqui usando o Cloud Code, beleza? Lembrando que, vou voltar aqui para o meu end-to-end, se você não quiser utilizar, plugar uma interface na sua automação, você pode simplesmente chegar aqui na sua automação aqui no end-to-end e trocar esse nó aqui de webhook por um nó de formulário, por exemplo. Você coloca um formulário aqui, aqui no seu webhook, certo? Coloca um formulário aqui na sua automação, no seu Canva. Você pode plugar ele aqui direto, certo? E ao invés de ter esse carinha aqui, você tem esse carinha aqui. E aqui você pode colocar um campo texto para imputar a sua URL, beleza? E lá no final você põe a resposta como também um outro form de resposta, que no caso seria este nó aqui, ó, form end, onde você vai pegar a resposta e só pedir para ele mostrar ali depois que processar, beleza? Com isso, você não precisa necessariamente colocar uma interface plugada na sua automação. Porém, com essa técnica, você consegue criar seus projetos, seus side projects de maneira mais rápida, né? Ou até validar algum MVP com um back-end ali usando o end-to-end e plugando um front-end ali construído via Cloud Code, Lovable, etc., para agilizar o processo de desenvolvimento. E aí, com o tempo, obviamente, conforme for evoluindo o seu produto, o seu serviço ali, o seu side project, você pode trocar o back-end por uma linguagem de programação, também usando o Cloud Code, né? E aí você tira o end-to-end e põe de fato ali, por debaixo ali, rodando 100% com interface e back-end, né? Rodando ali com código de fato. Beleza, gente? Bom, eu vou deixar aqui todos os links aqui embaixo no guia que eu fiz, tá? Vou também deixar o link dessa aplicação para vocês testarem online aí, vou colocar num domínio público para vocês conseguirem acessar. E feedbacks, deixem aqui nos comentários ou sugestões de melhoria. Deixe seu like, se inscreva no canal. Até a próxima, valeu, tchau!